Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, que traz pra gente, um movimento literário denominado simbolismo. Esse conteúdo vocês encontram na página 10, tá? Então, antes de fazermos juntos, a leitura, eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações iniciais, Como eu sempre digo para vocês nas nossas aulas de literatura, para pensar sobre o movimento literário, a gente precisa primeiro contextualizar, entender minimamente qual era o momento histórico que se vivia naquele período, ok? Então, o movimento simbolista surge no final do século XIX, no finalzinho do século XIX, tá? Que foi um momento de muitos conflitos na Europa, tá? Conflitos que, inclusive, culminaram em duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, como vocês já devem ter estudado nas aulas de história, tá? Essas guerras já no século XX, tá? Mas século XIX é palco de muitos conflitos, que vão culminar ali no século XX em duas grandes guerras mundiais, tá? Então esse clima, de tensão, de competição econômica gerado ali entre as grandes potências europeias, essa instabilidade nas relações entre os países, tudo isso leva a uma onda de pessimismo, Como literatura e sociedade caminham lado a lado, a literatura vai refletir esse pessimismo, essa tensão daquele momento, tá? Então, nesse momento, nesse período, denominado simbolista, tá? A gente tem ali a expressão, então, de todas essas angústias, de toda essa sensação de que algo está errado, então um certo apelo aí ao universo místico, como se a realidade, os fatos já não dessem mais conta de suprir as expectativas e de trazer as explicações necessárias, Cabe lembrar também que nesse momento a estética romântica, com aquele sentimentalismo exacerbado, já não servia mais, já não era interessante mais para o homem daquele momento na expressão das suas angústias, Então, esse sentimentalismo exacerbado, esse amor idealizado, já não servia mais às angústias do homem do final do século XIX, A estética realista também, com seu exacerbado cientificismo, também não dava conta de trazer ali as respostas necessárias àquele momento. Então, é como se naquele instante, naquele momento ali, a sensação fosse de fracasso. Por quê? Porque os ideais positivistas não trouxeram o progresso prometido. Vocês devem se lembrar que no início ali, em meados do século XIX, a gente tem um boom, uma explosão do cientificismo, do positivismo. Isso gerou um sentimento de muita euforia nas pessoas, As pessoas realmente acreditaram que com o avanço da ciência, do pensamento positivista, a gente chegaria realmente a um progresso, No entanto, já no final do século XIX, as pessoas começam a perceber que, na verdade, muitos dos problemas sociais, das questões sociais, das relações de trabalho, das relações econômicas, permaneceram. E aí, então, que vem essa onda pessimista, essa sensação de fracasso, de que os ideais positivistas não trouxeram o progresso esperado, tá? Na literatura, a gente vai ter, então, a expressão de todo esse sentimento, que fazia parte ali, do homem do final do século XIX, tá? Então, nesse contexto, o artista vai o quê? Ultrapassar a razão. A gente tem um movimento, anterior ao simbolismo, que é o movimento realista, que vai trabalhar muito com a razão, com a ciência, com o pensamento iluminista, então a gente tem uma estética, que está toda voltada para esse pensamento da época, que era um pensamento científico. Nesse momento aqui de profundo desânimo, de profunda angústia, com a ausência de resultados esperados, com essa sensação de fracasso, por o tal do progresso não ter sido conquistado, com os ideais positivistas e o avanço das ciências. O que a gente tem aqui?
né, o homem se desconecta, se desliga um pouco da razão, da ciência, né, e ultrapassa a razão, né, busca aquilo que está além da realidade, né, para tentar então responder as suas questões existenciais naquele momento, né, que naquele momento eram muito presentes, tá? Então há um apelo, como eu disse, ao universo místico, essa experiência sensorial. Então vocês vão ver, né, aquilo que a gente chama de sinestesia, que é uma espécie de mistura de sentidos, né, o olfato, tato, paladar, visão, tá? Em alguns dos poemas simbolistas vocês vão ver isso. E tudo isso, né, toda essa experiência sensorial, esse universo místico, né, muito apelativo, era uma forma mesmo de expandir o significado das coisas, né, e ao mesmo tempo tentar entendê-las. Vamos tentar entender, né, o que pode estar por trás das coisas, além da razão. A gente já viu que a razão só e puramente não dá conta. A gente já viu que não era por aí, né? E aí então a gente vai ter como características dessa estética simbolista o misticismo, a religiosidade, a fantasia, a exploração do consciente e também do inconsciente, esse ar, esse clima de mistério, temáticas ligadas à vida após a morte, ou seja, tudo que estava no universo do desconhecido, né, como a vida após a morte, era intrigante naquele momento e movia a escrita simbolista, ok? Não é difícil perceber as características desse momento se nós fizermos um trabalho de oposição em relação ao realismo, né? A gente tem um momento ali de grande expectativa por conta do avanço das ciências, dos ideais positivistas, né? De progresso por meio da ciência, da razão, tá? Que foi frustrado, porque no final das contas essa ciência, essa expectativa, né, de progresso por meio da ciência, dos ideais positivistas, não foi alcançado, né? E então a gente tem um movimento que se opõe ao movimento realista, né, que traz um retorno aí dos temas ligados à religiosidade, né, que traz aí um universo místico, fantasioso, né? É um movimento que se opõe ao movimento realista. Beleza? Bem, por hoje é só, vamos ficar por aqui. Essa é uma aula introdutória ao capítulo. Na aula da semana que vem a gente vai fazer a leitura de alguns trechos aqui da apostila. Vamos conversar um pouco mais sobre a estética simbolista, tá? No final dessa videoaula eu vou deixar a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa, beleza? Um beijo então pra vocês e até a semana que vem. Tchau!